Boa tarde de novo, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Matt e vou acompanhar vocês no webinar de hoje de agro. Abordamos hoje tendências e transformação digital da irrigação em cana-de-açúcar. Durante a apresentação, você pode escrever todas as dúvidas, perguntas que surgiram no chat embaixo. E no final, revisamos e abrimos alguns minutos de perguntas abertas. Depois, vamos mandar a apresentação a todos os convidados. E hoje damos as boas-vindas a Amanda Wanda, responsável por novos negócios e treinamentos em Latam. Amanda. Amanda está em mute. Obrigada, Mati. Bom, primeiramente queria agradecer a presença de vocês, o interesse nesse assunto e a confiança na Agro. Eu sou Amanda, sou responsável por negócios na América Latina e por treinamentos. A Agro é uma empresa que nasceu na Espanha justamente com o objetivo de ajudar os produtores e a otimizar as suas produções e também a contribuir contra a escassez de água do nosso planeta. Então, assim, fazendo mais com menos recursos. Hoje eu vou começar com três assuntos principais. Então, eu vou falar sobre o contexto atual e os principais desafios relacionados à cana-de-açúcar, tanto na América Latina quanto no Brasil, as tendências de transformação digital na irrigação e como a Agro pode ajudar vocês nesse desafio tão atual. Bom, eu vou começar com um tema que muitos de vocês já devem saber, mas a cana-de-açúcar é o cultivo número 1 do mundo, então é o que mais se produz no mundo. E a gente tem esse cultivo dividido entre dois continentes, nas Américas e na Ásia. Então a gente tem a Ásia com 40,8 e a América com 51,2. O Brasil é o principal produtor mundial. E a gente consegue avaliar aqui nesses gráficos qual que é a relação entre a área cultivada e a quantidade de produção. Então a gente vê que nos últimos anos essa produção dobrou, é um número realmente bastante objetivo. E a partir do ano de 2005, a gente vê que houve o primeiro marco que foi um crescimento exponencial. E esse crescimento exponencial se deu principalmente à introdução da irrigação tecnificada. Então, técnicas como aspersão, gotejamento, começaram a fazer parte da irrigação da cana-de-açúcar, e isso teve como consequência um crescimento muito grande. Mas a gente olhando para esse gráfico, a gente vê que a partir de 2013, as duas linhas de produção e de área, elas estão bastante estabilizadas, elas começam a se transformar numa linha reta. E a gente fez muitos estudos para tentar entender quais seriam os principais motivos que ocasionariam isso. Bom, aqui, em relação à produção da América, em Latam, a gente tem os top de produção e a gente tem os top de rendimento. Curiosamente, a lista dos nossos top de produção não são os top de rendimento. Então, a gente tem como top de produção Brasil, México, Colômbia e Guatemala. E como top de rendimento, acontece alguma coisa que faz com que não sejam os mesmos países. Então, a gente foi tentar entender, a gente foi tentar pesquisar e estudar o que tem de comum esses países que têm um rendimento maior. Então, o que faz Peru, Guatemala, Nicarágua e Colômbia terem esse rendimento tão superior? E com as nossas pesquisas, a gente percebeu que Peru, Guatemala e Nicarágua estão cada vez mais adeptos da irrigação por gotejamento e aspersão. Então, cada vez menos esses países estão usando a irrigação por gravidade. Então, com isso, a gente vê que tem uma relação muito forte da técnica que é escolhida. Bom, aqui a gente vê um índice que chama Índice Padronizado de Precipitação e Evapotranspiração. Ele faz uma normalização de toda a precipitação que acontece.
Esse índice aqui, a gente está vendo uma imagem que é referente à América Latina. E a próxima imagem é uma imagem do Brasil. Então a gente vê que o Brasil ele acompanha exatamente a mesma tendência da América Latina em relação a precipitações. E o que esse gráfico está dizendo para a gente? Quando a precipitação ela é acima do positivo, acima de 1, a gente tem esse índice positivo. E quando a gente tem uma precipitação abaixo, a gente tem esse índice no eixo negativo. Isso mostra para a gente que a gente está enfrentando secas cada vez mais longas e mais frequentes. Então, é um novo contexto que a gente está inserido, que é muito fora da realidade, muito fora do normal, é um contexto novo. Então, já trazendo aqui mais alguns dados, especificamente de Brasil. Então, no Brasil, a safra do último ano foi 62 milhões de toneladas a menos que a anterior. Tivemos uma queda de 4,3% em relação à última temporada. Queda na produtividade, rendimento melhor, queda na qualidade e algumas incertezas que vêm aí num nível mais político e econômico, que, por exemplo, a isenção dos impostos que foi dado esse ano, que a gente não sabe se vai continuar o ano que vem. Então, além da questão da produtividade, a gente vê também que o custo industrial para a produção, ele praticamente dobrou desde o ano passado. Então, a gente tem custos mais elevados, rentabilidade menor, produção menor, e aqui a gente também traz algumas notícias justamente da Conab, falando sobre essa apreensão em relação à próxima safra. Bom, então a gente falou aqui de escassez de recursos, mudança climática, a diminuição da área cultivável, que com o valor muito mais competitivo dos grãos, as terras estão cada vez mais sendo usadas para plantio de milho, soja e arroz, e aumento do preço do custo e dos insumos, como a gente viu. Então, qual que é a solução para a gente driblar esses temas, esses obstáculos? Ser mais eficiente. E como que a gente pode ser mais eficiente dentro do plantio de cana? Então, as principais barreiras hoje em dia que a gente tem para se tornar mais eficiente principalmente a falta de dados agronômicos, a falta de mão de obra, que é uma tendência global, cada vez menos gente interessada em trabalhar no campo, a falta de tempo e de informações difíceis de processar, nenhuma integração ou integração existente entre diferentes tecnologias. Então, a gente tem tecnologias que funcionam muito bem separadas, em paralelo, mas a gente não tem uma integração dessas tecnologias, pouco histórico e subjetividade das estratégias de cultivo, e um retorno sobre investimento pouco claro no curto prazo. Bom, então quando a gente tem um problema dessa magnitude, desse tamanho, a gente pode olhar por dois lados. Então, as coisas que a gente não pode controlar e as coisas que a gente pode controlar. Quando a gente pensa no que a gente não pode controlar nesse cenário de tantas incertezas, é a questão da escassez de chuvas, de estoques hídricos e a diminuição do rendimento em áreas de seca. E o que a gente pode controlar para ajudar a contornar esses problemas tão grandes? Então, seria investir em modernização, inovação e tecnologia. Hoje em dia, a gente tem novos sistemas de irrigação que estão aí tendo ótimos resultados, como eu dei o exemplo da América Latina, aspersão, gotejamento subterrâneo, a modernização nas infraestruturas, então, toda a estrutura hídrica, evitar perdas, questão da transformação digital, que é praticamente o que a gente vai se enfocar nesse webinar de hoje. E se vocês tiverem interesse nos outros temas, coloquem nos comentários que a gente vai providenciar outros webinars. Variedades mais resistentes que acabam sendo menos prejudicadas, menos afetadas pelo estresse hídrico. E uma agricultura regenerativa, que faz com que o solo consiga absorver melhor a água. Então, a gente tem, pensando nos dados que a gente pode obter para ter um melhor desempenho, a gente tem basicamente quatro frentes principais: o clima, o solo, o cultivo
e o sistema de irrigação. E por que medir? Porque o que não é medido não pode ser melhorado. Então, quando a gente fala em melhora contínua, a gente sabe que se a gente não mede, a gente não melhora, e o que não é melhorado piora por consequência. Então, em relação ao clima, eu vou falar sobre as quatro verticais. A gente tem estações meteorológicas públicas que têm uma boa relação custo-benefício, mas que não trazem tanta precisão. E estações meteorológicas próprias, que têm aí um custo mais elevado, mas que também trazem muito mais precisão e confiabilidade. Quando a gente pensa em estações meteorológicas, quantas, onde, por quê, a gente tem que avaliar muito bem os fatores microclimáticos das fazendas. Então, questão de altitude, questão de topografia, proximidade a rios, corpos de água, cobertura vegetal urbana e a distância. Então, isso vai ajudar a tomar melhores decisões em relação às estações meteorológicas. O solo é uma dessas variáveis que a gente tem e que muitas vezes fica meio nebulosa, a gente tem poucas informações sobre o solo. Então, saber como se comporta o solo é saber como se comporta a água no solo. Então, um solo mais arenoso, ele vai exigir que você regue mais frequentemente por curtos períodos. Um solo mais argiloso vai exigir que você regue por um período mais longo, menos esporadicamente. Questão de solo, como a gente consegue explorar melhor, como a gente consegue conhecer melhor o solo que a gente tem. Então, a gente tem ótimas opções no mercado hoje em dia, desde análise de solo, sondas de umidade, mapas de condutividade, uma vez que existe uma relação muito próxima da condutividade com a questão de como se comporta a água, a calicata, o sensoriamento remoto. Então, são opções muito boas para entender melhor esse comportamento. Questões de cultivo, então a gente tem os dados fisiológicos e os dados de manejo. Os dados fisiológicos, a gente consegue avaliar muito bem com NDVI. Então, especialmente para cana-de-açúcar, que usa extensões muito grandes de terra que são impossíveis de fazer uma avaliação manual, os nossos satélites, eles trazem um ótimo resultado. E por fim, a questão do sistema de irrigação. Quando a gente fala de sistema de irrigação, o mais importante aqui é saber o quanto a gente está gastando de água. Então, para saber o quanto a gente está gastando de água, os caudalímetros ou medidores caudais, os automatizadores e detectores de vazamento ajudam muito a entender esse comportamento do nosso sistema de irrigação. E para que a gente vai usar esses dados? Como a gente vai usar esses dados? Bom, cada um desses dados tem uma importância única e tem um papel único. Então, por exemplo, os dados do campo, eles ajudam muito a permitir uma personalização de uma estratégia de irrigação, de uma estratégia de fertilização, uma estratégia de cultivo. Os sensores, eles têm um perfil diferente, que é de uma precisão muito maior e permitem também um controle em tempo real do que está acontecendo com o solo. Já os satélites, eles têm essa vantagem de conseguir monitorar áreas muito maiores. Bom, e para que a gente usa tudo isso? Então, tudo isso passa por ferramentas avançadas de programação de irrigação. Então, esses dados sozinhos não ajudam muito. Quando a gente usa todos eles juntos, a gente consegue fazer uma programação muito melhor. Então, o que a gente propõe aqui? Usar todos os dados possíveis e programar uma irrigação da maneira mais estratégica, alinhada com os resultados que são esperados pelo produtor. E assim ter os melhores resultados. Então, foi para isso que a Agro foi criada e tem esse slogan que dialoga tanto com isso, que é semear tecnologia e colher futuro. O nosso modelo funciona a partir do balanço hídrico. Então, a gente tem as entradas e as saídas de água. As entradas que a gente considera são precipitação e irrigação, e as saídas são as evapotranspirações do cultivo. Só que calcular a evapotranspiração do cultivo é muito complexo. É um número
que envolve muitas variáveis, envolve tudo que eu falei até agora. Então, envolve o clima, dados meteorológicos, envolve o estado fenológico da planta, envolve o solo e envolve a irrigação. Então, a gente treinou ao longo de 5 anos 750 mil hectares de cana para chegar num coeficiente que está 97% de relação entre o NDVI e o coeficiente de cultivo. Então, a gente consegue ver que o nosso coeficiente ele acompanha com precisão de 97% todas as fases da cana-de-açúcar. Isso é muito importante porque existem muitos estudos que mostram que um determinado ponto de estresse hídrico no cultivo da cana ajuda a ter mais sacarose. Então, todos esses elementos que a gente tem aqui, que a gente vai programar para conseguir fazer uma irrigação mais adequada, otimizada, a gente ainda consegue personalizar em relação a questões, por exemplo, de salinidade na água, de estratégia agronômica ou de irrigação deficitária. E até agora, eu não falei de sensores. E não é que a gente não recomende sensores, muito pelo contrário, a gente recomenda. Mas a Agro tem uma capacidade, pelo número de hectares que a gente tem, o treinamento dos nossos modelos, de fazer predições muito assertivas, muito precisas, com os dados satelitais e climatológicos. Mas, de qualquer maneira, a gente também permite comunicar, integrar muitos dispositivos como esses aqui que eu estou enumerando, desde estações meteorológicas, sondas, caudalímetros, tudo isso pode ser integrado na nossa solução. E aqui a gente consegue ver, numa maneira bem simples, como que funciona a visão da nossa plataforma, que existe não só em aplicativo, mas também na web, e também a gente consegue enviar mensagem de texto e de WhatsApp. Então, com base naquele modelo de balanço hídrico, o nosso programa, a nossa inteligência artificial consegue calcular e sugerir uma irrigação, nesse caso, de 3 horas e 15 minutos nesse terreno. E como os benefícios que a gente consegue obter com todas essas tecnologias aportadas, a gente consegue economizar até 40% de água, a gente consegue economizar o tempo de interpretação de dados e gerenciamento operacional que, em outros contextos, exigiria uma pessoa, um especialista, um engenheiro que estivesse aí fazendo cálculos, um aumento na eficiência e produtividade, redução de custos e insumos desnecessários e minimiza os riscos inerentes à variabilidade climática. Isso tudo sem falar na questão sustentável, ambiental, que você consegue ter uma responsabilidade, consegue certificar uma responsabilidade ambiental na sua produção. E para finalizar com uma reflexão, a gente entende que esses problemas que existem hoje em dia, tanto problemas de escassez de água, mudanças climáticas, eles, até as questões políticas, não são sinais para a gente parar o que a gente está fazendo, mas são sinais ao longo do caminho para a gente entender uma oportunidade no futuro. E com modernização, inovação e tecnologia, a gente consegue transformar isso numa grande oportunidade. Agora, queria agradecer e deixar aberto aqui o canal, se vocês tiverem perguntas. Vocês podem... Julieta Rey, ótima pergunta. O que acontece se eu não tiver conexão de internet na minha fazenda? Bom,
A gente tem muitos casos de fazendas que estão bem localizadas em centros urbanos, que têm acesso à internet, mas a gente tem muitas fazendas também que estão muito distantes e isoladas. E nesses casos, a gente tem sistemas de LoRa e NoraBand que fazem com que uma única conexão, um único ponto que consiga se conectar com a internet, permita, por meio de nós, espalhar essa conexão. Tem uma outra pergunta também que tenho fazendas com sensores e estações instaladas. Seu sistema poderia trabalhar com esses dados? Sim. Isso ajuda muito com a questão da eficiência e da precisão da nossa predição. Porque a gente consegue combinar todos esses dados com os nossos dados satelitais também. Espero ter respondido suas perguntas, Julieta. Laura, obrigada pela apresentação. Amanda, obrigada pela audiência. Laura, vocês trabalham com alguma marca específica ou eu posso usar o sensor que eu tenho? A gente não trabalha com nenhuma marca específica, então o sensor que você tiver aí instalado na sua fazenda, você pode usar. A gente trabalha assim com parceiros, então caso você não tenha nenhum sensor, a gente tem parceiros para recomendar, que são os melhores do mercado. Que tipos de sensores você usa para preparar o balanço hídrico? João Pedro. Obrigada, João. A gente usa sensores de umidade. Então, a gente usa os sensores de umidade e os dados satelitais e os dados das nossas estações meteorológicas. Então, é a combinação desses dados que, com o nosso modelo que foi treinado ao longo de anos, a gente faz essa sugestão de irrigação. Se alguém quiser fazer perguntas também, abrindo o áudio, fiquem à vontade. Bárbara, boa tarde, eu tenho uma dúvida. Se eu contratar, eu tenho que subir os dados das fazendas ou vocês sobem? Bárbara, a gente faz um primeiro momento, uma integração que dura aproximadamente uma semana, que a gente vai entender melhor quais são as suas condições, o seu solo, e a gente sobe os dados na nossa plataforma. Mais alguma pergunta? Se eu melhorar a forma de produção, eu também consigo melhorar o rendimento sem aumentar a área produtiva? Sim, na verdade, quando você aumenta a eficiência da água, você também produz mais com menos, porque você se beneficia do estresse hídrico, do ponto perfeito do estresse hídrico. Existem dificuldades de implantação do sistema em áreas de seca ou em áreas que não possuem boa conectividade de rede?
Essa pergunta, ela é a gente consegue entrar aí no intermediário entre o que eu falei dos nossos sistemas de LoRa e Narrowband, porque não depende tanto da conectividade, você tem uma autonomia muito maior. E questão de áreas de seca seria questão de melhorar a estratégia de irrigação, a técnica de irrigação. Então, seria o caso de encontrar a melhor técnica para essa área. Ok, não vejo mais perguntas. Uma pergunta mais para Amanda? Acho que não temos Ok. mais, Mate. Ok. A gente pode terminar, então. Como eu falei, obrigado, Amanda. Obrigado a todos pela presença. Como eu falei antes, a gente vai mandar depois a apresentação a todos os convidados e uma pesquisa também. Então, obrigado a todos e até a próxima.